Motos TV. Bom dia, meu nome é Roberto Nunes, estou aqui na live do Facebook do Aratu Online com o programa Autos e Motos. Semana complicada, semana passada, onde muita gente enfrentou dificuldade para abastecer o seu automóvel. Aqui no estúdio iremos falar sobre gastos com combustível, como você deve conduzir o seu carro para ter um consumo de combustível menor do que se imagina, né? Aqui no estúdio eu estou com o Júlio César Câmara, engenheiro automotivo do Senai Simatec, e que eu quero fazer a primeira pergunta para Júlio. Júlio, hoje existem muitos modelos de carro no Brasil e o consumidor ainda brasileiro ainda tem aquela velha pergunta na hora da compra. Esse carro consome muito, consome pouco? É a grande pergunta e em um momento como esse não deixa de ser válida, né? Quais são os critérios que o consumidor deve ter para comprar um carro hoje e ele ter um consumo razoável no dia a dia? Bom dia. Bom dia. O consumidor deve sempre verificar, né, se o carro tem a sua necessidade com relação ao porte do veículo. Agora, uma coisa muito importante para verificar o Inmetro fornece oficialmente o consumo dos veículos. Então, existe um selo que é classificado, né, como A, B ou C pelo consumo. Então, um bom referencial para o consumidor. Ele escolher o tipo de categoria do carro que ele quer. Então, ele pode verificar nessa categoria qual que é A ou B, para poder escolher sempre o que seja o mais econômico. Então, é um bom referencial para o consumidor. Certo. Eu vou colocar logo, eu ia deixar um pouco para frente, mas eu vou colocar logo a lista dos carros mais econômicos do Brasil, segundo o próprio Inmetro, que coloca aí os carros híbridos aí no topo dessa lista de 5 aí. O Prius híbrido tem consumo aí de quase 19 km por litro em situação urbana e, surpreendentemente, em situação de estrada, 17 km por litro. Depois eu quero que Júlio explique isso aí sobre os carros híbridos. Na sequência, Ford Fusion híbrido, o Volvo XC90, o SUV da marca sueca também com configuração híbrida, que já está sendo vendido aqui na Bahia, o Peugeot 208 1.2 com motor de 3 cilindros e o Volkswagen Up 1.0 com motor TSI. Bem, Júlio, nessa lista aí, quando você pensa em um carro híbrido, lá fora na Europa já é prática do consumidor ter essa opção porque há diminuição de imposto, né? No Brasil os carros ainda são caros, não existe uma política nacional para redução de impostos nesses carros híbridos, mas essa situação aí do híbrido ter um consumo melhor na área urbana e menor em estrada, isso é devido a quê? O carro híbrido ele possui dois motores, um motor elétrico e um motor a combustão, que geralmente é motor a combustão a gasolina ou flex. Quando você está na cidade, o sistema privilegia o uso do motor elétrico, utilizando a energia da bateria. Já quando você está na estrada, é necessário utilizar o motor a combustão um tempo maior, porque acaba provocando essa inversão aí, né? Um carro híbrido ele é mais econômico na cidade do que na estrada, o que é diferente dos carros normais, né, que não sejam híbridos. Então, é por isso que ocorre isso. Hoje a indústria brasileira tem investido muito nos motores 1.0 de 3 cilindros, ou esse da Peugeot aí, que é 1.2 também de 3 cilindros, que na lista aí está na 4ª posição como modelos mais econômicos, né? O uso de cilindrada menor com esse motor de 3 cilindros, essa tecnologia realmente favorece para você rodar e ter uma autonomia maior? Sim, os motores 3 cilindros já eram utilizados no exterior há um tempo, né? E agora, felizmente, foram colocados no mercado nacional. Então, você tem um motor que gera uma economia maior do que o 4 cilindros e com uma performance um pouco melhor. Então, para motores pequenos, é uma boa configuração você ter uma opção de 3 cilindros. E praticamente todos os fabricantes hoje têm essa opção, o que é bom para o mercado. Certo. Final de semana aí, eu passei ontem no posto aqui, perto aqui na Avenida Garibaldi, filas enormes, em postos que ainda ofereciam o combustível, né? Hoje, você tem modelos hatch, sedãs, os crossovers, que são a bola da vez da indústria, onde muita gente busca carros maiores,
mas que por conta de peso também tem um consumo maior, né? Essa escolha aí do carro ideal para que você use principalmente em situação urbana, isso deve ser levado em conta quais critérios na hora da compra? Hoje a escolha de um carro é uma escolha muito passional, né? A pessoa gosta do carro, escolhe aquele, né? Então, porque se a gente for avaliar exclusivamente por questões técnicas, né? A escolha de um SUV para rodar na cidade é uma escolha ruim, que ele é um veículo que pesa até 200 quilos a mais do que um similar, que não é SUV. Além disso, tem pneus mais largos, o que acarreta um arrasto maior, o motor é mais potente, acarreta um consumo maior. Então, até para estacionar é mais difícil. Mas é uma questão muito complicada, porque a escolha do carro é uma escolha pessoal. Então, os consumidores no mundo inteiro têm preferido o SUV. Agora, o desvantagem é que você vai ter um consumo maior, emissões maiores e o custo é maior. Então, o consumidor vai ter que se lembrar disso. Não adianta. Eu quero um carro econômico e eu quero um SUV. Vai ser difícil de conseguir conciliar, a menos que ele tenha um recurso muito maior para pagar um veículo híbrido, por exemplo. Certo. Autos e Motos TV é uma parceria com a Aratu Online. Caso você queira assistir essa live, você pode assistir também na TV Aratu ou no meu site autosemotos.com. Autos e Motos está na campanha do Maio Amarelo. Confira aí o vídeo. De que o trânsito é feito? Se você olhar mais de perto, vai ver que ele é feito de pessoas. E que, sem pensar antes, acabam matando e morrendo. Seja consciente e evite os acidentes. Maio Amarelo. Nós somos o trânsito. Bem, Autos e Motos TV está aqui com Júlio César Câmara, engenheiro automotivo do Senai Cimatec, em uma semana que começa segunda-feira aí ainda com dificuldades as pessoas abastecerem o carro. E eu quero fazer uma pergunta aqui a Júlio. Júlio, hoje não basta só comprar um carro, a escolha do veículo é essencial dentro dos padrões financeiros que cada consumidor tem. Mas você consegue identificar no carro algumas situações que elevam o consumo de combustível. Uma delas é a falta da manutenção. Quais são os caminhos que o consumidor deve seguir para que ele tenha um consumo médio razoável em situação urbana e também em viagens? Tem a questão da manutenção que o próprio consumidor pode fazer. Então, verificar, por exemplo, a calibragem do pneu. Verificar que o pneu está corretamente calibrado. Com o pneu com a calibragem errada, aumenta o consumo de forma considerável. Verificar o estado geral do veículo. E tem a manutenção que deve ser feita de acordo com o fabricante recomenda. Então, tem a questão da troca do óleo, troca das velas, do filtro de combustível. Então, você utilizar um veículo com a vela desgastada, você vai acarretar um aumento de consumo de combustível. Então, manter a manutenção de acordo com o que o fabricante recomenda. E, além disso, você fazer aquela manutenção diária que o próprio consumidor vai fazer quando for abastecer o veículo, verificar a calibragem do pneu, verificar o estado geral do veículo, verificar se tem um vazamento na garagem onde o veículo estaciona. São coisas que você pode fazer diariamente que vão impactar na redução do consumo. Um dos pontos aí que você citou aí, que são os pneus aí, hoje existem pneus com tecnologia verde, onde os fabricantes eles desenvolveram produtos que têm um menor arrasto e com isso você diminui também o consumo do combustível, né? Como é que é essa relação entre você ter um pneu verde, vamos lá, você compra um carro já com pneu verde e você tem um carro de 2 anos de uso onde esses pneus eram pneus tradicionais. Qual é essa diferença de consumo no dia a dia na prática? Você, com um pneu verde, pneu de baixa arrasto, você consegue uma economia aí de 2% a 3% no consumo. Agora, eu queria ressaltar o seguinte, existe uma coisa muito mais grave. Alguns consumidores compram um carro e trocam um pneu, colocam uns pneus bem largos, né? Questão estética, por gostar desse tipo de pneu. Quando você coloca o pneu mais largo, você acarreta vários problemas no veículo. O principal, aumento de consumo. Você também vai prejudicar o funcionamento dos freios ABS. Se o veículo possui controle de estabilidade, vai prejudicar o funcionamento. Então, o ideal é você utilizar sempre as dimensões originais do pneu. E dá preferência a pneus com baixa rolagem, que são os pneus verdes, né? Aí você vai ter um veículo original e ainda vai ter uma redução do consumo devido ao tipo de pneu. Calibrar pneu semanalmente.
correto. O ideal é sempre que você for abastecer, você checar a calibragem, é o correto. Certo. Outro item que muitas vezes as pessoas... Salvador é uma cidade quente no verão e também no inverno não esfria. Então, o uso do ar-condicionado moderado também é indicado. E um detalhe, muitas vezes as pessoas acham que usar o ar-condicionado na velocidade 3, aí diminuir para 2, vai alterar o consumo? Você utilizar o ar-condicionado no 1, no 3, no 4, colocar ele todo frio ou mudar lá para o vermelho quente, não muda o consumo em absolutamente nada. O consumo vai continuar sendo elevado. Então, um ar-condicionado, dependendo do tipo do veículo, pode aumentar o consumo entre 10% e 20%. Então, o uso moderado do ar-condicionado é muito bom. Agora, na estrada, é melhor você usar o ar-condicionado do que andar com o vidro baixo. Uhum. O vidro baixo, ele acarreta um arrasto aerodinâmico que muitas vezes supera o consumo do ar-condicionado. Hoje é uma tendência já no mercado mundial e aqui no Brasil também os consumidores têm buscado os carros com câmbio automático, automatizado ou do tipo CVT. Mas ainda tem muitos modelos aí, versões que são comercializadas com câmbio manual. A troca de marcha no momento errado. Eu já andei com algum colega dirigindo e ele estava em alta velocidade na terceira ou em baixa velocidade na quinta. Isso reduz, primeiro, a capacidade do sistema de funcionamento, né? E também eleva o consumo de combustível. Então é importante a pessoa que tem um carro com câmbio manual passar as marchas no momento adequado. Então, até no próprio manual, ele exemplifica situações de velocidade, de rotação do motor, onde você tem uma redução de consumo, né? E com relação ao carro automático, os veículos automáticos, de forma geral, ele acarretam um ligeiro aumento no consumo, né? Os automatizados não, os veículos automatizados têm um consumo semelhante ao manual. O automático consome um pouco mais. De forma geral, o carro mais econômico em termos de transmissão é um carro manual dirigido por um bom motorista. Exatamente. E hoje, quem não é bom motorista pode também visualizar no painel que alguns modelos no painel tem lá um indicativo de marcha. Quer dizer, isso é uma evolução e uma demonstração que a montadora está também preocupada em redução de consumo de combustível, né? E isso, alguns modelos têm uma setinha, né, que ela acende no momento para você trocar de marcha, indicando o ponto ideal, né, para você ter a melhor dirigibilidade, o melhor consumo de combustível. Certo. Autos e Motos andou no BMW X2, um crossover que foi apresentado recentemente no Salão de Detroit este ano nos Estados Unidos. Confira a matéria. Autos e Motos está testando aqui em Salvador o X2, o novo crossover da BMW. Mostrado oficialmente no Salão de Detroit em janeiro, o novo X2 já está na Bahia. O carro da marca alemã tem pegada de crossover e linhas de hatch. O caimento dessa traseira é de hatch. No tamanho, é um carro para a família, assim é um crossover. O espaço é amplo para um compacto. Seu porta-malas pode ser de sedã e tem 370 litros. O novo BMW X2 anda muito bem. Aqui sob o capô, um motor 2.0 de 4 cilindros, 192 cavalos e acoplado a um câmbio automático de 7 velocidades. Com motor forte, são 280 Nm. A pegada do carro é mais esportiva e urbana, tem tração dianteira e um visual bem moderno com carroceria e suspensões mais baixas. A configuração de entrada traz de série faróis Full LED, saias laterais na cor preta, spoiler na tampa do porta-malas e lanternas de LEDs. A saída do escapamento é dupla e as rodas de liga leve são de 19 polegadas. Shut up and sit down. Por dentro, o carro traz bancos e volantes em couro e muita tecnologia embarcada. O X2 mais barato conta com sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, câmera de ré, assistente de estacionamento semi-autônomo e central multimídia com tela de 6,5 polegadas com conexão 4G à internet. Tem seletor sensível ao toque e compatibilidade com a interface Apple CarPlay.
A versão topo da gama tem um kit ainda mais completo. A lista de itens de segurança inclui 6 airbags, controles de tração e de estabilidades e pneu do tipo Ram Flat, que permite rodar a velocidade de distâncias limitadas mesmo após terem sido furados. A versão mais cara traz desenhos exclusivos no para-choque dianteiro, moldura cinza na entrada de ar central e saias laterais na cor cinza. O spoiler é bem mais agressivo. O X2 tem uma central com tela maior de 8,8 polegadas, GPS integrado e o sistema Head-Up Display. O X2 é uma boa opção no segmento de SUVs Premium. Bem, aqui no estúdio eu estou com Júlio César Câmara, engenheiro automotivo do Senai Cimatec, e que estamos conversando sobre os gastos com o automóvel, principalmente nessa semana complicada de abastecimento, né? Júlio, falamos no início aí que as plataformas da indústria, elas usam os motores elétricos, os híbridos, e no Brasil temos a plataforma Flex, né? Hoje não é indicado usar etanol por conta do valor da gasolina. O valor está se elevando, principalmente essa semana aí, tem postos cobrando o litro R$ 4,56, R$ 4,78, como eu vi hoje pela manhã. No momento da escolha do combustível, qual é o ideal hoje? E por quais motivos você pode optar, mesmo com o valor elevado da gasolina e do etanol, pelo etanol, que é mais limpo? O etanol ele tem uma vantagem, além de ser mais limpo, né, poluir menos, você, em geral, você tem uma performance melhor do veículo. Então, o veículo Flex, quando está rodando com álcool, ele possui uma aceleração um pouco melhor, né? Então um melhor desempenho. Agora, se você pensar em estritamente o consumo, realmente tem que verificar a diferença de 0,7% a 30%, né, entre um ou outro para poder você valer a pena, né? Então, hoje, realmente, em termos financeiros, melhor você rodar com gasolina. Você vai ter um gasto menor e uma autonomia maior, né? Agora, se você pensar em desempenho, o álcool continua sendo vantajoso. Mas essa semana, a própria semana passada, a Prefeitura determinou que não há cobrança de multa caso os carros sejam pegos em vias públicas com pane seca, né? Andar muito na reserva é um item que aumenta o consumo, porque muitas vezes as pessoas não têm recursos para encher o tanque, e muitas vezes vou botar R$20. Então, andar sempre com esse tanque com poucos litros, isso tem uma tendência a evaporar mais rápido e ter um consumo maior? Em termos do consumo, a diferença é muito pequena. O risco está aí em você ter a pane seca. A pane seca, além de ter de risco no trânsito, né, se for ver acidente, a pane seca pode acarretar danos à bomba de combustível. A bomba de combustível ela é elétrica, ela é refrigerada e lubrificada pelo próprio combustível. Então, em caso de pane seca, você vai ficar sem lubrificação e sem arrefecimento da bomba. A bomba pode vir queimar. Então, é um custo elevado. Então, andar com combustível na reserva é um risco desnecessário. Carros pequenos ou maiores, como os crossovers, muitas vezes as pessoas exageram e botam muita bagagem, ou mesmo às vezes está com uma mochila e bota no porta-malas, esquece lá e começa a fazer aquele acúmulo de peso no veículo, né? O que é que esse excesso de bagagem causa no momento do dia a dia de você transitar em engarrafamentos, em situação de Salvador, uma cidade com muitas ladeiras? Então isso tudo já aumenta o consumo. Excesso de peso dentro do carro também? O excesso de peso aumenta o consumo. E não só excesso de peso também, como qualquer coisa que você coloque por fora do veículo. Então, se você anda com um rack lá no teto e você não precisa mais dele, remova, porque se você ficar com ele lá, ele vai aumentar o arraste aerodinâmico, vai aumentar o consumo. Então, deixar coisas no porta-mala sem uso, ficar carregando coisas sem necessidade e colocar algum acessório no veículo que interfira na aerodinâmica do veículo, ele vai aumentar o consumo, sim. Uso de gasolina aditivada melhora funcionamento e também melhora consumo de combustível? A gasolina aditivada tem vantagem com relação a manter o motor mais limpo. Agora, o consumo, a diferença é praticamente zero, é irrelevante. Pessoas que limpam o motor ou que andam com um carro muito sujo, aí são os dois extremos, né?
Isso influencia, vamos lá, você passa em situação de lama com um crossover 4x4 e aí depois você esquece de fazer uma limpeza mais criteriosa na parte de baixo, de suspensão, de pneus e tudo. Isso aí também eleva consumo de combustível? Não, se for uma sujeira que não seja nada tão exagerado, em termos de consumo, não. Você pode prejudicar outras coisas no carro, prejudicar a refrigeração. Então, o radiador que refrigera o motor, se ele ficar sujo, ele vai funcionar menos, o ar-condicionado vai trabalhar menos. Você pode ter problema com alguns rolamentos devido à sujeira, mas em termos de consumo, realmente não impacta, não. Ok. Confira aí agora notícias e informações do meio automotivo no nosso giro de mercado. O giro de mercado começa com a nova Ducati, a Monster 797. O modelo tem motor L-Twin refrigerado a ar e o farol redondo. A 797 é a mais acessível dos modelos Ducati Naked, em potência máxima de 75 cavalos a 8.250 giros e ótimo rendimento na faixa de rotação. Traz tecnologia e ABS Bosch de fábrica. Seu sistema de freios dianteiro de alta categoria consiste em 2 discos Brembo. O painel de instrumentos da Monster 797 tem uma tela LCD de fácil visualização. Já a Volkswagen anunciou a chegada da linha 2019 do Gol e do Voyage. Os dois dispensam a oferta da transmissão automática, ganhou melhorias no visual e também na parte interna. Nada de mais nem de menos nos dois carros. O Gol e o Voyage já estão disponíveis em todo o Brasil. A cidade de São Paulo se transforma e será a meca dos carros em novembro. Este ano, o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo já tem data e local marcados. Será entre os dias 8 e 18 de novembro, no São Paulo Expo Center, na Rodovia Imigrantes. A organização do evento soltou também mais informações referentes aos pacotes de ingressos com preços que variam de R$ 21 a R$ 180. O evento tem como slogan a conexão que nos move, indicando os rumos da indústria automotiva. Bem, Autos e Motos está aqui com o tema cuidado com os gastos de combustível, principalmente em uma situação como estamos passando aí, alguns postos ainda sem gasolina, sem etanol, sem diesel. É uma pergunta que eu quero fazer a Júlio César Câmara, do Senai Cimatec, que está aqui presente aqui no estúdio. Júlio, hoje o condutor de veículo, o motorista, muitas vezes ele tem algumas manias no dia a dia, que são manias antigas e que com a tecnologia dos carros, essas situações elas já deveriam ser esquecidas, banidas, né? Tipo, descer o carro em uma ladeira com o câmbio desengrenado, na banguela, como é a linguagem antiga, né? Isso hoje não é mais preciso, né? Existem outras situações onde o consumo de combustível ele fica mais elevado no dia a dia? Eu costumo dizer que a peça que mais impacta no consumo do veículo, ela fica entre o volante e o banco, é o motorista. Então, alguns hábitos do motorista podem até dobrar o consumo do veículo. Vou dar um exemplo, por exemplo. Aquele motorista que olha o sinal do trânsito, como uma largada de Fórmula 1, ele quer sempre ser o primeiro a sair no sinal de trânsito. Esse motorista ele vai gastar muito mais combustível do que o normal. Então, de forma considerável, aumenta o consumo de forma considerável. Ele vai acelerar o veículo bem rapidamente, logo depois diminuir para a velocidade regulamentar e vai frear lá na frente quando tiver engarrafamento. Ou seja, vai aumentar bastante o consumo. Outro item muito importante foi o que você falou. Quando o veículo tiver de se reduzir a velocidade, reduz a velocidade com o carro engainado. Quando você tira o pedal do acelerador com o veículo engainado, o consumo de combustível é cortado pelo sistema que controla o motor. Então, você não tem consumo de combustível. Colocar na banguela, colocar no ponto morto para o veículo perder velocidade, você vai aumentar o consumo e não reduzir o consumo. Então, você manter a fluidez do trânsito, o trânsito pagou à frente, você já vai reduzindo a velocidade com o veículo engainado. Você não querer ser o primeiro a arrancar no sinal, tudo isso vai acarretar uma redução de consumo considerável, talvez seja o mais importante dos que a gente conversou aqui. Hoje, o pacote elétrico em um carro é enorme. Então, assim, faróis de neblina e outras situações que têm a ver com a parte elétrica do carro tem uma influência muito grande no consumo de combustível.
Esses equipamentos elétricos aumentam realmente o consumo, Júlio? Tudo que você ligar no veículo, você aumenta o consumo. Porque existe um gerador no carro chamado alternador, ele vai ter que suprir esse consumo. Então, por exemplo, dá um exemplo, andar na cidade com o farol neblina aceso, sem necessidade, você vai aumentar o consumo. Então, ou colocar aqueles sons pesados, aquele paredão que o pessoal chama, vai aumentar o consumo. Então, qualquer coisa que você ligue no carro, ar-condicionado, qualquer item elétrico, ele vai aumentar o consumo. Então, para utilizar verificar o que for necessário, realmente. Usar só o que for necessário. Utilizar farol de neblina na cidade, por exemplo, é um item que só vai aumentar o consumo. Em situação como hoje está chovendo muito e as pessoas ligam limpadores, então quando você esquece de trocar algum fusível do sistema elétrico e você usa excessivamente, tipo o farol de neblina que você comentou, o que é que causaria em termos de consumo no bolso do dono do carro, essa redução de uso constante de situações que podem elevar o consumo do combustível? Então, por exemplo, chovendo, o consumo vai aumentar, porque você tem um limpador de para-brisa, consome energia. As pessoas acham que não. Fiz uma observação aqui, as pessoas acham que ligou o limpador, aquilo ali está vindo da onde essa energia? Pois é, está vindo combustível. O combustível está sendo transformado em energia elétrica. O desembaçador traseiro, por exemplo. O desembaçador traseiro, aqueles filetes que tem no vidro traseiro para desembaçar, claro que é importante. Agora, desembaçou o vidro, desliga. Porque aquilo é um equipamento que consome muita energia elétrica. Consequente, muito combustível. Então, está embaçado na chuva, ligou, desembaçou, desliga o equipamento. Você ficar com ele ligado de forma indefinida, você só vai aumentar o consumo de combustível. Então, qualquer equipamento elétrico que você ligue vai acarretar no consumo de combustível. Claro que tem coisa que a gente tem que utilizar. Tá, à noite tem que ligar o farol, não tem como evitar. Mas utilizar com moderação, que for realmente necessário. Então, orientações finais para quem deseja comprar um carro, seja zero ou seminovo, ou os que têm também carros para usar no dia a dia de maneira que não eleve tanto o consumo de combustível. Hoje, os postos de combustíveis, você tem as opções diesel, GNV, etanol e gasolina. No caso do carro GNV, quais são as orientações que você passa para quem incluiu, quem adaptou o carro, que é uma adaptação, quem equipou o carro com o kit GNV? Hoje é válido? Você ganha com isso? Para quem roda bastante, né, com a quilometragem bem elevada, é vantajoso. Você vai ter redução no consumo, né, comparado ao que você gastou no kit. O que eu recomendo é a manutenção. A manutenção no GNV exige algumas manutenções específicas. Né? O próprio kit exige uma revisão que deve ser feita. Então, o GNV tem que seguir um padrão de manutenção adequado ao GNV. Então, tem que estar sempre atento a velas, cabo de velas, outros equipamentos, para verificar sempre a manutenção correta. Agora, o GNV realmente só é adequado para quem roda muito. Para quem roda pouco com carro, não vejo vantagem, porque o kit ainda custa elevado. Quem usa etanol no tanque, limpeza do bico injetor é necessário? A limpeza do bico injetor deve ser feita apenas se o bico sujou. Né? Existe muito mito aí de se limpar o bico preventivamente. Né? Então, se o carro está andando normal, não tem falhas, não tem elevação de consumo, não tem nenhum sintoma, não é necessário você limpar o bico. Né? Até os próprios fabricantes não recomendam isso. Né? A limpeza apenas se o bico sujou. Né? Quando o bico suja, você percebe logo uma falha no motor, uma perda de rendimento, aumento de consumo. Então, isso vale tanto para a gasolina quanto para etanol. É isso. Para quem usa gasolina aditivada, isso já elimina essa possibilidade de fazer um serviço de limpeza de bicos injetores. O combustível aditivado faz com que a limpeza seja menos necessária. Vai durar o bico vai ficar limpo mais tempo. Né? Uhum. Agora, é claro que com o tempo, aí, algumas centenas de milhares de quilômetros, vai chegar um momento que o bico vai precisar ser limpo. Ele não hoje, a grande discussão hoje é em relação ao diesel, né? O preço do diesel que está cada vez mais alto, principalmente para quem trabalha levando cargas, como os caminhoneiros aí. Mas tem muita gente aí que está optando. No Nordeste existe uma relação de 40% de diesel para modelos, versões que tem no mercado o diesel, no caso os utilitários e picapes, e 60% para carro flex. O uso do diesel requer um cuidado especial no momento do dia a dia de consumo? A maioria das pessoas que compram um veículo diesel que não é para o trabalho, né?
a maioria dela não costuma fazer a conta para verificar a validade, porque o veículo a diesel ele é bem mais caro. O IPVA é um ponto percentual mais caro. O seguro é muito mais caro e a manutenção é mais cara também. Então, de forma geral, o diesel é vantajoso para quem usa o carro muito, né? Para quem usa o carro pouco, é um combustível que não tem lá muita vantagem. Agora, com relação à manutenção, é a manutenção conseguida do fabricante, né? Então, tem verificação de filtro de combustível, muito importante o filtro de combustível diesel ser verificado. O combustível tem que ser de qualidade, tem que se colocar, hoje os veículos novos, tem que utilizar o S10, que tem lá a taxa de enxofre adequada. Se eu pegar um veículo novo e colocar um combustível que não é S10, eu vou danificar o veículo diesel. Então, é importante a manutenção seguir de acordo com o fabricante. Agora, a viabilidade do diesel depende de quanto a pessoa roda. E a maioria que a gente vê por aí não é vantajoso. A pessoa compra por gostar, por outras razões não econômicas. Para o consumidor que não compra carros muito caros, qual é a orientação básica para comprar um carro dentro de padrões urbanos e também de estrada, em relação a consumo de combustível? Qual é a indicação sua para que as pessoas sigam como uma norma básica para quem quer um carro que não tenha muitas oscilações nessa hora do dia a dia? Olhar o Inmetro. O Inmetro fornece, você vê na própria vida do carro, quando o carro é novo, colado a etiqueta lá com o índice A, B e C. Então, a pessoa que sai aquilo ali vai ter uma boa resposta, né? Vai ficar assim. Sempre o veículo que tenha mais próximo do A possível, né? O A seria o ideal, mas tem categoria de carro que você não vai encontrar A em nenhum modelo. Então tem que verificar aí qual a categoria do carro, qual que chega mais próximo do A, que é uma boa escolha aí, em termos de consumo de combustível. Bem, Autos e Motos agradece a presença de Júlio César Câmara, engenheiro automotivo do Senai Cimatec, e que esteve aqui passando as suas experiências em relação a consumo e gastos com combustível, né? O cuidado hoje é primordial para quem tem carro, seja carro de passeio, picape ou utilitário, você buscar um modelo urbano que faz um misto de consumo urbano e de estrada adequado com o dia a dia. Os preços estão aumentando, infelizmente, mas Autos e Motos sempre está trazendo informações mais detalhadas sobre o universo do carro. E até a semana que vem. Vamos acelerar? Autos e Motos TV!